Vamos nessa, gente. Olha, o governo do Paraná agora sim deve anunciar nesta quarta-feira um acordo com o Ministério da Saúde da Rússia para a produção de uma vacina contra o coronavírus. O acordo prevê que o estado realize testes, produza e distribua a vacina após a validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai analisar os resultados das pesquisas russas. Mais cedo, o presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a aprovar a regulamentação da vacina. Entretanto, a vacina russa é questionada pela comunidade internacional porque ainda sabe muito pouco sobre a sua eficácia, né? No site oficial sobre a pesquisa, informações apontam que os testes de fase 1 e 2 já foram concluídos no primeiro dia de agosto, mas a Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam realizadas 3 etapas de testes. Por meio de nota, a Anvisa informou que o laboratório russo responsável pelo desenvolvimento da Sputnik V não apresentou nenhum pedido de análise. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, se antecipou e, junto com a embaixadora russa Sergei Akopov, vão se encontrar no começo da tarde de amanhã para possivelmente firmarem o convênio para a produção dessa vacina. Vamos começar a rodada de debates dessa tarde, ouvindo ele que voltou aqui ao programa, Josias de Souza. Vai lá, Josias. Olha, a escolha do nome da vacina da Rússia contra o coronavírus já é sintomática, né? Sputnik V. Isso é uma alusão ao satélite que os russos lançaram ao espaço em 1957, na época da Guerra Fria, quando a então União Soviética largou na frente na corrida tecnológica que travava com os Estados Unidos pela conquista do espaço. É como se o Vladimir Putin enxergasse na pandemia uma oportunidade para reviver ilusões do passado. O problema é que a Rússia participa dessa corrida pelo pioneirismo na criação da vacina, percorrendo atalhos que não constam de uma rota científica que foi muito bem elaborada para assegurar a eficácia e a segurança de antídotos, de vacinas. Há mais de 120 projetos de vacina ao redor do mundo, mas só meia dúzia chegaram à fase 3, que é a última etapa dos testes em seres humanos, antes da liberação para aplicação em grandes quantidades, massivamente. A vacina da Rússia não está entre essas 6 que chegaram à fase 3. Os russos optaram por pular etapas que a comunidade científica internacional considera vitais. Por isso, foi recebido com um enorme ceticismo o anúncio do Putin sobre o primeiro registro oficial de uma vacina contra o coronavírus. Nessa atmosfera marcada pela dúvida, é no mínimo curioso que o governo do Paraná corra para celebrar um acordo com a Rússia. O acordo, pelo que se diz, inclui a transferência de tecnologia para a produção dessa vacina no Brasil. Isso, evidentemente, envolve investimento de dinheiro público. Seria muito interessante que o governo paranaense revelasse de onde ele tira a certeza de que não está comprando gato por lebre. Há outros 2 acordos para testagem de vacinas no Brasil. O governo federal celebrou uma parceria com a Universidade de Oxford e o governo de São Paulo firmou um acordo com o laboratório chinês, o Sinovac. Nesses 2 casos, as vacinas percorreram todas as etapas e se encontram agora no estágio 3, que é aquele estágio que antecede a liberação. Ambas as vacinas chegam ao Brasil por meio de instituições respeitadas. A vacina de Oxford vai passar pela Fiocruz, a chinesa passa pelo Butantan. Quer dizer, em matéria de vacina, isso é uma segurança, porque o brasileiro sabe o que é Fiocruz, sabe o que é Butantan, sabe que esses 2 órgãos têm tradição na produção de vacinas. Em matéria de vacina, não basta largar na frente, como tentam fazer agora os russos. É preciso exibir lá na linha de chegada um produto que tenha reconhecimento e que seja confiável. Não parece ser o caso da vacina da Rússia. Muito bem, antes de passar para Thaís Oyama, eu queria fazer um pedido para você que está aí no Twitter. E você, o que você acha dessa vacina russa, hein? Participa conosco através da hashtag 3 em 1. Vai lá, Thaís, a palavra é sua. Pois é, Paulo, como o Josias falou, é tudo bastante heterodoxo aí, tanto da parte do governo do Paraná, quanto principalmente da parte do governo da Rússia, né? A gente sabe que o protocolo internacional, aquele determinado pela OMS, ele diz que uma vacina tem de passar por 2 macroetapas para ser aprovada, né? A pré-clínica, daí ela é testada em laboratório,
na maior parte das vezes em animais, e depois a clínica, que é testada em humanos. E nessa segunda fase, nessa segunda macroetapa clínica, daí tem 3 fases. Na primeira fase, a vacina é testada numa quantidade bem pequena de adultos. Depois, na segunda, o número aumenta, e daí o foco é saber se ela de fato imuniza e se ela oferece segurança. E na fase 3 é a mesma coisa, saber se ela oferece imunização e segurança, mas só que aí a vacina é testada num número bem maior de pessoas, milhares de pessoas, uma escala de milhares de pessoas. E daí nessa última fase, metade desses milhares de voluntários recebe a vacina e metade recebe placebo. A Food and Drug Administration, a agência americana, já disse que para ser aprovada nos Estados Unidos, qualquer vacina, seja ela russa, chinesa ou mesmo americana, ela tem que prevenir a doença, a Covid-19, ou diminuir a gravidade da Covid-19 em pelo menos 50%, metade das pessoas que receberam a vacina. Ou seja, para ser aprovada, ela tem que ser testada em milhares de pessoas e metade dessas milhares de pessoas tem que ou se curar ou melhorar bastante. Essa é a nota de corte que o FDA estabeleceu. Só que o presidente Putin e o governo russo pulou justamente essa fase 3 aí, a fase 3, e foi direto para a fase 4, que é a do registro. Então, ele fez isso, ele pulou essa fase e não por acaso ele pulou essa fase, fez a Rússia ser o primeiro país do mundo a registrar uma vacina, como ele disse orgulhosamente essa manhã. Ele fez isso justamente no momento em que a popularidade dele, Vladimir Putin, está indo muito mal e a economia russa também. Então, olha, esse assodamento e toda essa metodologia heterodoxa aí do governo russo, mais uma vez, né, mostra pra gente que governos autoritários, eles não lidam bem nem com a transparência e nem com a ciência. E você, Constantino, você toma essa vacina ou não? Provavelmente nem a chinesa, pelos mesmos motivos. São 2 regimes ditatoriais, pouco transparentes, muito opacos e com interesses muito distintos de qualquer apelo humanitário, né? Veja, para analisar essa notícia, que foi recebida com muito ceticismo pela comunidade científica do mundo todo, né, é preciso ter uma ideia do que é Putin e do que é a Rússia, né, em geral. O Putin, ele é um sujeito que aos 30 anos já era diretor internacional da KGB, assumiu o poder, destruiu todos os oligarcas que ameaçavam esse poder e virou um autocrata que está há 20 anos no comando. E a Rússia é nacionalista. O próprio Putin reconheceu a queda da União Soviética como um dos eventos mais desastrosos para a humanidade, segundo ele. E a Rússia, que embarcou no começo do século XX no comunismo, com Lenin, acabou depois com Stalin abraçando justamente o nacionalismo. Então virou ali o socialismo mais nacionalismo, que aliás é o nome nazismo, né? Nacional-socialismo. Mas o Stalin era isso, né? Porque descobriu que essa coisa da internacional comunista não tinha tanto apelo para o proletário assim. Eles tinham ainda preço nacionalista. Então, essa corrida biológica de hoje, ela substitui a corrida aeroespacial, né? Da época da Guerra Fria. Não é fortuito o nome do Sputnik V para essa vacina. O Putin se vangloriar de ser o primeiro país a ter uma vacina, né? Sendo que é uma vacina não testada, pelo menos não em fase final, como lembrou a Thaís. A fase 3, que tem experimentos com humanos, ainda não foi finalizada. Então, não há nenhuma grande novidade nisso na trajetória tanto do Putin como da Rússia, né? Vamos voltar até mais no tempo, vamos para os czares, né? A Catarina Grande, quando foi fazer uma visita na Crimeia, no final do século XVIII, ficou conhecido ali como a vila, né, a aldeia Potemkin. O que era isso? Fazia o Alexander Potemkin, que era o amante da Catarina Grande, chegou a montar ali para impressionar, né, a imperatriz, montar ali umas casas de fachada, uma cidade inteira, quase toda de fachada, né? Era para inglês ver, ou no caso para a imperatriz ver. Então, os russos estão acostumados a essa coisa, né, de aparências. E estava lá o Sputnik no espaço, enquanto faltava papel higiênico na prateleira dos russos. Então, isso aí leva só para o lado cômico quase, né? Hoje tinha nas redes sociais aí a imagem do Putin sem camisa, em cima de um urso, carregando uma seringa enorme para aplicar a vacina nas pessoas, né, como um herói. Mas isso é realmente tragicômico,
porque a Rússia está vivendo, na verdade, essa experiência que vai definhando não só a sua democracia, como já está totalmente destruída, como a própria economia, porque não suporta muito tempo de desaforo, né? Dependia demais de recursos naturais, mas o próprio Putin aí destruindo o setor privado todo, né, e concentrando muito poder no próprio Estado, acabou também asfixiando o próprio dinamismo da economia. Então, é análogo ao modelo chinês, que deixa um espaço para economia privada, mas ainda controla com mão de ferro por meio do Estado quase tudo, né? E esses modelos a gente sabe que a médio e longo prazo não são vencedores. Muitas pessoas flertam com o modelo chinês porque enxergavam ali um crescimento de curto prazo, né? Mas está fadado também ao fracasso. O que a receita do sucesso a médio e longo prazo, e não é querer entregar uma vacina às pressas, a gente sabe qual é. É transparência, democracia, economia de mercado e império das leis. Por acaso, né, aquilo que os Estados Unidos têm e que a Rússia e a China não têm. Portanto, respondendo a sua pergunta, eu tomo a vacina de Oxford, que vem da Inglaterra, mas não tomo a da China nem a da Rússia.